Olá, amigos do canal Retorno da Glória. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a este vídeo. Bom, meus irmãos, como está a pregação das 3 mensagens angelicais no mundo? Será que o Evangelho Eterno já chegou a todos os países ou será que ainda estamos longe desse feito? Veja, atualmente os adventistas estão presentes em 235 países dos 237 que são reconhecidos pela ONU. E sendo assim, de acordo com a matemática, faltam apenas 2 países para que a verdade presente esteja sendo proclamada em todas as nações da Terra. Contudo, falando sobre matemática, a verdade é que, infelizmente, os adventistas do 7º dia correspondem a menos de 1% da população mundial, pois somos apenas 22 milhões de pessoas em todo o mundo, meus irmãos. E por isso, para que as palavras de Cristo que estão em Mateus 24, versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim, para essas palavras se cumprirem e para que a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 atinjam todo o mundo, será necessário um grande milagre. E, meus amigos, independentemente de termos hoje o veículo da internet como nosso aliado para levarmos em massa a última advertência ao mundo, nós não devemos acreditar que toda a obra será realizada por meio da internet e dos demais meios de comunicação, pois também sabemos que chegará um tempo, e pelas constantes censuras que vemos nos meios de comunicação, não vai demorar muito para que a verdadeira mensagem do advento do Senhor Jesus Cristo seja então impedida de ser proclamada pelos meios digitais. E sendo assim, o Evangelho, com ou sem internet, deverá ser pregado por meio de um grande milagre, assim como aconteceu no tempo dos apóstolos. Pois, como está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, começando com cerca de 120 pessoas reunidas no cenáculo e recebendo a plenitude do Espírito Santo em forma de chuva temporã, sem internet, sem canais abertos, sem antenas parabólicas, sem casas publicadoras, sem DVDs, sem CDs. Em cerca de 4 décadas, o mundo antigo foi evangelizado com as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas acontece que, embora aquelas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo fossem menos de 1% de toda a população mundial daquela época, diferente de nós, laodiceanos, eles estavam completamente comprometidos com a mensagem a ser dada naquele tempo. Mas a grande maioria dos 22 milhões de adventistas não está comprometida com a última mensagem a ser dada ao mundo. E boa parte desses 22 milhões nem sequer, meus amigos, sabem que esse movimento profético existe tão somente para proclamar as 3 mensagens angelicais. E diz o Espírito de profecia: foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagens angelicais. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. E o destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. História da Redenção, página 385. Amigos, não apenas somos chamados a proclamar as 3 mensagens de Apocalipse capítulo 14 ao mundo, mas o Espírito Santo, através da sua profeta, nos adverte que existe uma maneira correta de se entender e de se pregar as 3 mensagens angelicais, pois, caso apresentemos as 3 mensagens semelhantemente a como o mundo cristão tem apresentado de forma deturpada o Evangelho de Cristo, então
Estamos colocando em risco o destino das almas que ouvirem de forma minimizada e politicamente correta essas importantíssimas mensagens. E estamos colocando em risco o nosso próprio destino eterno. E, meus amigos, não esperem que chegará um tempo em que toda a liderança se levantará para pregar constantemente dos púlpitos as 3 mensagens angelicais. E não esperem que chegará um tempo em que todos os líderes incentivarão a igreja a estudarem essas mensagens para pregá-las ao mundo. Pois, assim como boa parte da liderança de Israel rejeitou a mensagem de Cristo e também a mensagem dos apóstolos, boa parte da nossa liderança também está rejeitando e vai rejeitar as 3 mensagens tal como elas são na Bíblia e no Espírito de Profecia. E assim como muitos dos líderes, embora acreditassem que Cristo era o Messias e que os apóstolos eram os seus enviados, mas ficaram com medo de confessar o Senhor como o Rei de Israel e ficaram com medo de se ajuntarem aos apóstolos na pregação do Evangelho, também hoje muitos líderes, embora compreendendo que esta é a mensagem a ser estudada e pregada, também ficarão com medo de levantar a bandeira da mesma e defendê-la diante das heresias presentes nos nossos tempos. Contudo, não devemos também nos esquecer que a palavra de Deus nos diz que muitos dos sacerdotes creram em Cristo. E sendo assim, não julguemos todos os líderes como sendo perseguidores das 3 mensagens ou covardes para apresentá-las, pois Deus também tem, nos dias de hoje, muitos pastores e professores que enaltecem as 3 mensagens angelicais. Mas, sem sombra de dúvidas, meus irmãos, ainda que exista líderes que pregam essas mensagens e estudam as mesmas com os seus irmãos, devemos, por nós mesmos, nos empenharmos no estudo profundo das mensagens que são a base para a existência dessa igreja. E, por fim, ainda que todos se voltem contra nós, devemos proclamar essas mensagens ao mundo de forma clara e também direta, porque a salvação ou a perdição das almas nesses últimos dias irá depender de como essas mensagens serão apresentadas. Bom, meus amigos, nós ficamos por aqui. Mas antes de nos despedirmos, vamos então fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que nos guie na compreensão das 3 mensagens angelicais para que entendamos o real sentido da existência dessa igreja e para que venhamos a proclamá-las da maneira correta diante dos homens. E isso nós pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem todos sob a paz de Cristo e até a próxima.